no dia 14 de 11 de 2024. E cenário continua ainda em cenário lateral, né? É quando fica uma briga entre compradores e vendedores e o preço busca tanto a região de topo ou de fundo, andando, né? Praticamente de lado, né? Vai buscando a região de topo, falha, busca a região de fundo, falha, busca a região de topo, falha, busca a região de fundo. Então, esse é o cenário que a gente sempre enxerga quando é lateral. Se ele chega aqui e falha, a gente sabe que ele tende a ficar brigando nesse fundo ou voltar novamente para a região, né, de topo aqui. Essa região a gente já interpreta ela praticamente assim, ó. Já enxergo ela nessa visão. Então, praticamente, essa é a visão que eu tenho, né? Pra não ficar com viés, né? Saber exatamente a hora que ele vai romper ou não. Então, esse é o cenário que eu acabei enxergando. Vamos para mais fechamento hoje, fechamento do dia 18 e 19. Como a gente pode ver, desde a quarta-feira, desde a semana passada, o preço está andando ainda de lado, né? Como a gente já tinha comentado, por ser uma região muito forte, né? Entre suporte e resistência. Essa é uma região muito forte, né? Também de fundo, né? Que caso o mercado perder esse cenário, a gente sabe que ele tem alvos bem abaixo, né? Então, por estar uma região de briga entre compradores e vendedores, fica-se esse cenário, né? Então, ninguém, né, acaba sabendo, né, qual a direção exata do mercado, até que se dê sequência no rompimento desse cenário, né? Então, nos nossos estudos eu tinha deixado já alertado que eu já enxergava desse jeito, né? Coloquei dentro desse quadrado e tal, a lateralidade, como eu já interpreto, né, para não ficar com viés e tal. Então, vamos ver o fechamento de ontem, segunda, né, e de hoje, terça-feira, né? Como a gente pode ver, o mercado, esse foi o cenário que ele fechou, né, na quarta-feira, né? Esse foi o cenário todo da quarta, cenário todo da terça, né? Então, vamos analisar por que ainda ele está dentro desse cenário. Então, dentro do cenário de ontem, aqui ontem o mercado já começa com um movimento de alta, né? Como a gente pode analisar agora. Nesse movimento de alta, o mercado já começa rompendo essa região, como a gente pode ver. Então, compradores aceleram o preço, faz um pullback e tentam acelerar aqui em cima, né? Só que ele teria várias regiões para ele romper. A gente vê que ele não tem força de romper ontem, né? Então, a partir do momento que compradores não têm força de romper esse cenário, vou deixar mais perto, como a gente já tem os ângulos dos alvos, porque fica mais fácil. Então, a partir do momento que falha, né, compradores de acelerar o preço para buscar a região de topo, né, que era de interesse, a gente vê que o mercado vem para buscar a região de fundo, né? Mas a gente pode observar que a força é muito grande, né, dos vendedores. Então entra muita força vendedora. O mercado chega até essa região, porque era uma região de interesse aqui atrás, né? Ó. Então por isso que teve essa parada do preço, né? Aqui depois tinha gap e tal, e tinha essa linha vermelha, ó, são regiões, ó, de suporte e resistência também aqui no passado, né? Então só para deixar alinhado, né? Então a partir desse movimento que os vendedores têm força, a gente vê que ele rompe, sente esse fundo, né? Aí volta para retestar essa região rompida. Só que nesse movimento aqui, vendedores não conseguem acelerar o preço, né? Porque a gente vê que faz nesse momento aqui, ó, um fundo mais alto. Então nesse movimento aqui o mercado ainda fica retestando esse fundo rompido. Entra a força vendedora novamente, só que falha de romper aqui de novo. Então ele falha nessa região. A partir do momento que falha de romper, né, esse microfundo, a gente vê que entra novamente uma força absurda daí, contrária, compradora, até a região de topo, né? Novamente, compradores não têm força de acelerar, vendedores puxam novamente para a região de fundo, só que novamente, ó, nesse cenário, ó, ele não consegue romper, né, como a gente pode ver aqui, né, ó. Então, aqui, ele já falha novamente aqui nessa região, ó, de romper. Ele volta novamente aqui para dentro, né, fazer o reteste das regiões rompidas, confirmando essa região aqui de interesse aqui atrás, né. A gente vê que ele faz em duas pernas, né, falha, faz a terceira perna demonstrando fraqueza, falhando aqui também, né, de dar sequência, e fazendo esse cenário aqui, o fundo mais alto. A partir do momento que ele faz o fundo mais alto, novamente compradores puxam para a região, para tentar levar até a região de topo. Aqui não tem sequência, né? Compradores aqui não conseguem. Entra a força vendedora e aí o mercado termina nesse cenário lateral, né? Que daí que fica vendedores, falha, tenta buscar topo, falha, tenta buscar fundo, falha, terminando ontem dentro desse cenário. Com a FIBO nesse cenário que começou o dia, a gente vê que vai nos alvos, né? Como eu sempre explico, né? Sempre tem porquê, né? Quando o mercado volta aqui, após ter feito todo esse movimento de baixo, ele volta na região de 50%, só que aqui também tinha uma outra região de 50%, né? Ó. Por isso que o mercado segurou nesse cenário, né? Porque fica, como eu sempre explico, uma força entre compradores e vendedores, como vocês podem analisar, né? Então aqui, ó. Segura, falha a região, vai buscar a região de fibra, né? Como eu sempre explico, esse cenário cai perfeito. Então, o mercado terminou ontem nesse cenário, e hoje a gente teve esse cenário já, né? O cenário que abre aqui o mercado tenta puxar para baixo, já cria esse candle, né, doji, né? E aí a partir desse candle doji,
o mercado já acelera para buscar a região de topo, como a gente pode ver aqui. Primeiro momento, ele tenta romper, só que também faz um topo mais baixo, né? Você vê que na lateralidade, o segredo é sempre saber operar estruturas micro também, né? Ah, nossa, daria pra fazer dinheiro? Sim, daria, né? Vamos analisar em entradas aqui, né? Se após essa falha, claro que a gente tá aqui no cenário agressivo e tal, mas se você fosse comprar nesse cenário, você estaria arriscando R$203 para levar até a região de topo fazendo R$488. Isso a gente tá falando com 5 contratos. Se for 10 contratos, R$1.000. Nessa falha, que o mercado falhou e tal, né? Aqui entra a falha, né? Dos compradores, deixando esse candle gatilho. Então, esse seria seu cenário de entrada, não aqui em cima, né? Então, se você fosse vender nesse cenário, estaria arriscando, deixando seu stop técnico aqui em cima, R$346, para buscar até a região de gap, R$700, né? Se fosse vezes 2, R$1.400. Ou o stop atrás do candle, R$150, para buscar R$700 de lucro. Então, quando você consegue, depende do jeito, né? Cada um opera. Fica lucrativo, né? Operar tanto lateral ou não. Aqui mesma coisa, aqui onde o stop ficou barato, ó. Ficou R$97 para lucrar R$587, né? Ah, entrei aqui. Ficou 1 para 1, ficou 161 para 212, até mais, né? Ah, falhou novamente aqui embaixo, fez a estrutura, ó, segurou. Stop tech 198 para 153, né? Depende, que aqui teria que segurar mais, porque aqui já tá numa região de briga, né? Mas mesma coisa, ó, pós essa falha e tal, ó. Stop tech R$190 para 600, né? Então, é o conhecimento, né? Então, a partir desse cenário que o mercado falhou dos compradores hoje, a gente já vê que entra uma força vendedora buscando a região de fundo, né? Busca alvo de gap, falha de romper e dá sequência no movimento de baixo. A partir desse momento, entra a força comprador, leva a região de topo e o mercado fica trabalhando dentro desse cenário, né? Chegando nessa região de topo, ó, o mercado sente a primeira vez, mas mesmo assim a gente pode observar que aqui, ó, ele foi subindo fazendo assim, ó, topos e fundos mais altos. Aí ele chega nesse cenário, faz um topo mais baixo. Nesse movimento, ele faz uma correção mais profunda, por quê? Porque aqui ele falha da sequência de baixa, né? Não vou ter certeza, mas eu acredito que possa ser região de Fibo também, ó. Ó, exatamente, ó. Então, após essa perna toda, o mercado vem na região de Fibo, mas como tinha esse microfundo, ele tende a falhar a primeira vez, falha, e a gente vê que o mercado termina na parte de cima da lateralidade, né? Como a gente pode ver, deixa eu colocar um tempo gráfico maior, essas regiões aqui, ó, são regiões importantes. Agora o mercado está testando essa outra região aqui, né? Ele rompendo essa região, ele tem essa outra região para vir buscar, né? Que é uma região de interesse muito forte. E dependendo da força que ele passar ali, se ele tiver força de passar, temos também essa região de gap, né? Então são essas duas, né? Ah, aqui também temos outras aqui, ó. Deixa eu só puxar. Vamos puxar daqui. Ó. Temos um ponto antes de parada do preço que é aqui, ó. Porque é um fundo importante também, né? Então, agora nos 60 minutos, ó, essa daqui é a região de fundo, ela continua aqui, né? Porque é uma região importantíssima, né? Ó. A gente tá falando dessa região aqui, ó. Então o cenário ainda continua lateral, né? Como a gente comentou. A gente analisando por essa perna aqui, se ele romper, ah, tá. Temos o espelhamento dessa lateralidade que vem buscar esse alvo aqui. Então, se ele romper, o cenário que a gente tem é praticamente o espelhamento dele, né? E caso também ele perder todo esse cenário, o cenário de baixa também é a mesma coisa, né? Aqui também, esses seriam os alvos que casam exatamente com regiões de fundo, né? Então, agora eu já analiso dentro desses dois cenários. Né? E o mercado passando aqui, o cenário que a gente tem, ele rompe, testa essa região, então praticamente ele sobe com uma impulsão forte, faz o reteste, tendo força, continua para buscar essa região, chegando até essa região, né? Agora, novamente, se ele falha aqui, ele já entra buscando todas essas micro região e região de fundo e tendo força, desce novamente, né? O nosso cenário, se estiver pensando em alta aqui, a gente vê que casa, né? Com região de Fibo aqui, nesses primeiros alvos, que é o primeiro ponto de parada, tal, para depois fazer o pullback. Então, temos esse cenário que pode acontecer, né? Então, agora é aguardar o preço, né? Para nossa tomada de decisão dentro desse cenário que o mercado se encontra.